Pega a sua Bíblia e abre no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 15. Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. Diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Queridos, é o seguinte, nós estamos falando sobre cura divina. Já estamos no capítulo de número 21 do nosso credo oficial. E eu comecei a falar semana passada um pouco mais sobre a cura divina. Por exemplo, eu mostrei aos irmãos que o nosso Deus cura. Nosso Deus é capaz de curar. E curar de tudo, irmãos. Ele cura de enfermidades físicas e também cura de enfermidades na alma. Nosso Deus, Ele cura e dá ânimo, né? Ele sabe que nós precisamos de ânimo, nós precisamos, às vezes, todos nós sermos curados de doenças que nós contraímos nos nossos sentimentos. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele faz a obra completa, Ele tira a dor e também coloca, restaura o ânimo na nossa vida. Hoje eu conversava com uma mãe e ela dizia assim: olha, uma das coisas mais difíceis que eu ouvi no período que eu estava doente foi a vontade de, ela disse, eu ouvia no meu ouvido a vontade de assassinar o meu filho, de matar o meu filho. E eu ouvi atentamente aquilo e eu sei exatamente o que é isso, né, irmãos? Porque minha esposa passou por uma depressão pós-parto. E ela falando a maneira como Jesus curou, como Jesus tirou aquilo do coração, não é? E eu estou falando semana passada, provando na Bíblia aos irmãos, que o nosso Deus é capaz de curar. Agora, eu também mostrei aos irmãos que nem toda enfermidade é proveniente do diabo. Nós ficamos doentes porque nós herdamos as consequências do pecado. E com o pecado entrou as enfermidades no mundo. E nós sofremos ainda as consequências do pecado original. E eu disse, tem enfermidades que são consequências do pecado. Agora, tem enfermidades que também são acrescentadas pelo diabo. É o que eu falei há pouco tempo. E eu disse semana passada, não queira acordo com o diabo, porque ele não é amigo de ninguém. Né, irmãos? Não queira nem uma coisinha, só uma dancinha, só um passinho, só uma palavrinha. Não, nada disso, mano. Não abra brecha de qualidade nenhuma. A Bíblia diz que havia uma mulher curvada. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou e expulsou os demônios que tinha na vida daquela mulher. E ela ficou sã, e ela andou direito. Né, irmãos? Então tem enfermidades que são acrescentadas pelo diabo. Agora, tem enfermidades também, eu falei das enfermidades como consequência do pecado original, do pecado lá do Éden. Falei da enfermidade como opressão maligna. E falei também da enfermidade como consequência dos nossos erros. Às vezes nós buscamos as enfermidades. Uma vez eu fui pregar em Curitiba, a primeira vez que eu fui em Curitiba, eu estava do lado de fora da igreja e um obreiro, um ancião da igreja, disse assim: ei rapaz, entra aqui, que eu quero lhe falar uma coisa. E quando eu entrei, ele disse: não fique nesse vento frio aí, porque se você ficar, amanhã você vai amanhecer gripado e de noite você não consegue pregar. Aí eu disse: não, sou acostumado com esse arzinho gelado. Aí ele disse: o daqui não. Aí eu falei: sou, e fiquei lá fora. No outro dia, eu disse: ah, velhinho abençoado, eu amanheci que nem podia falar direito. Né, irmãos? A enfermidade e consequência dos nossos erros. Estou falando uma coisa simples, mas várias coisas podem vir à nossa mente agora, porque às vezes nós buscamos as enfermidades.
Hoje eu quero começar mostrando aos irmãos na Bíblia, tá certo? Quero manusear um pouco a Bíblia com os irmãos, a cura divina na antiga aliança e também na nova aliança. Você observa, aonde nós acabamos de ler, em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26, que Deus prometeu curar o seu povo. Agora você observa uma coisa interessante aqui. Lendo o versículo 26, nós deduzimos facilmente que, se nós permanecermos em Cristo, é mais difícil as enfermidades nos pegar. Certos tipos de enfermidade. Você observa que Deus diz ao povo bem assim, ó. Deus fala com o povo e diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto, e inclinar seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Você observa que há um condicionamento, ou seja, tem enfermidades que, se nós formos fiéis a Deus, ela não pega na gente. Sabia disso? Tem enfermidade que não chega, e é bíblico: mal nenhum chegará a ti, nem praga nenhuma a tua tenda. Você observa, tem pessoas que exploram isso aqui de outra maneira. Por exemplo, tem religiões que em uma época do ano pegam um raminho de palmeira, não é? E benze e bota na porta e diz que aquilo ali vai impedir a enfermidade de entrar na casa. Nós não precisamos mais colocar ramo de palmeira, porque nós temos em nosso coração o Deus que cura. Nós temos o Deus que sara. É só clamar Ele, chamar Ele para dentro de casa. Dizer: Senhor, essa casa é tua. Aqui os teus estatutos são respeitados. Aqui a presença do Senhor é bem-vinda. Aqui os louvores são para ti, as palavras são para ti. Eu fiquei feliz com o servo de Deus essa semana, que alguém comentou acerca de outro servo de Deus. Disse assim, ó, aquele homem lá falou isso. Aí uma pessoa disse assim: aquele já é um velho gagá. E aí a outra pessoa falou: não, aqui nessa casa não se fala de servo de Deus. Para você é um velho gagá. Aqui é um homem de Deus, independente da idade que ele tenha. São atitudes como essa que trazem para a nossa casa e para a nossa vida, sabe o que? A cura. Traz a cura de Deus. Você já viu? Sim. Você imagina, você já falou. Você já esteve num lugar que fala mal das pessoas? E você já falou também? Quando você acaba de falar mal, pode prestar atenção que o seu coração está amargurado, a sua vida está assim como se fosse um clima chato em você mesmo. Né? Falou mal. Eita, falou mal. Né? Eu tenho que vigiar porque a cultura nordestina, ela é terrível, né? Conhece Francineudo? Francineudo, aquela que quando era mais nova, arengava com o povo, não sei o que, era brabo, feito sirino na lata. Tem aquele negócio de, antes de falar, já fazer a introdução com os maus feitos da pessoa. Eu tenho que vigiar muito com isso, e eu vigio bastante. Peço a Jesus que me dê graça e sabedoria. Agora é para todos nós, temos que vigiar. Sabe por quê? Porque essas coisas atraem doença física e espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, ó: coração alegre aformoseia o rosto. Agora, o espírito abatido, ele seca até os ossos. Já viu, irmão? O espírito abatido, ou seja, a comunhão com Deus quebrada. O espírito não é a parte do homem que fala com Deus. Você imagina o que a Bíblia está nos ensinando. Quando quebramos a comunhão com Deus, até os nossos ossos secam. Meu Deus, coisa forte, né, irmãos? Terrível, terrível mesmo. Então Jesus, Deus prometeu curar o seu povo. E tem mais, a cura divina, irmãos, fazia parte da aliança que Deus fez com o seu povo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, e o versículo de número 25. Quando fala acerca das leis. Olha só, Êxodo capítulo 23 e versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Né? Você observa, a epígrafe é que Deus promete enviar um anjo. Ele diz assim no versículo 25: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Você observa, Deus prometendo a obediência às leis de Deus
trazem consigo a cura. Você observa, mais um motivo a gente tem para ser fiel a Deus. Quando alguém perguntar, irmã Regiane, vale a pena ser crente? Vale a pena, Jonathan, ser crente? Vale a pena, irmão Everaldo? Mas lá no caminhão ninguém está te vendo. Posso desviar um pouquinho? Daí o irmão Everaldo vai dizer, não, senhor, desviar um pouquinho não. Porque se eu for fiel a Deus, até das enfermidades Ele vai me livrar. Sabe por que eu sou crente? Porque Jesus me guarda de todo mal. Você viu aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela não tinha só uma doença qualquer. A Bíblia diz que ela antes ia de mal a pior. E quando Jesus teve um encontro com ela, Ele disse, ser curado deste teu mal. Ou seja, era o mal que ela tinha. Mas Jesus chegou lá e tirou o mal. E aí eu vou dizer para você, vou profetizar olhando para você. Se tiver algum mal essa noite, Jesus está aqui para tirar. Em nome de Jesus, Ele está aqui para curar. Né, irmãos? Para despedir a gente curado. Você observa a lei, né, irmãos? A obediência à lei, né, trazia cura. Agora, a não observância da lei traria também enfermidade. Quer ver? Abra sua Bíblia ainda no livro do Deuteronômio, capítulo de número 28, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28. Se você não tem habilidade com a Bíblia, pode olhar o índice da sua Bíblia sem nenhum problema. Ninguém vai reprovar por isso. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 15. Olhe só os castigos pela desobediência. Primeiro versículo 15, Deuteronômio 28, 15. Depois nós vamos ler o 22. Diz assim o versículo 15, se porém que, se não, será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você observa, o versículo de número 16 vai dizer, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Olha o versículo 22, diz assim, o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Veja como é forte, não é, irmão? Isso aqui, a desobediência à lei, Malaquias, agora que eu vi aí, a desobediência à lei, ela traz consigo enfermidades. Isso aqui é terrível, irmãos. É a lei da retribuição do pecado e as suas consequências era uma realidade muito bem documentada e da consciência do povo na antiga aliança. Vira as páginas da sua Bíblia ao livro dos Salmos. Os Salmos de número 41. Salmos de número 41, verso de número 4. Diz assim, Salmos de número 41, verso 4, diz, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Você observa o que o salmista está dizendo? Que a sua alma estava doente porque ele havia pecado, ou seja, ele tinha consciência de que a enfermidade na alma dele era consequência do pecado. Você observa, irmão, tem coisa na alma aí que precisa curar, não tem? Vou falar para vocês, poderia falar algumas coisas na alma que precisa curar. Por exemplo, a amargura traz enfermidade. Traz, irmão, enfermidade. A amargura traz enfermidade, é terrível, não é? A vingança, aquele sentimento de vingança e outras coisas mais terríveis. Tá certo? Você imagina, você não tem paz para olhar para um irmão assim. Eu vou falar uma coisa bem forte, quer ver? Posso falar? Diga um amém. Vou falar então. Você imagina o homossexualismo como uma doença na alma terrível, que é previsto na Bíblia. Você imagina um homem não poder olhar para outro porque deseja ele. Isso é doença, meu irmão. Isso é aprisionamento do mal. Agora Jesus liberta disso. Jesus liberta da amargura, Jesus liberta da tristeza, Jesus liberta dos sintomas de depressão. Agora você observa qual é o segredo, seja fiel à palavra de Deus.
Se você for fiel a Deus, você observa que isso é uma verdade desde o Antigo Testamento. Se você for fiel a Deus, quando você menos esperar, a palavra já lhe curou. A palavra de Deus tem poder, porque é a palavra de Deus. Se você for fiel a ela, você vai ter paz no seu coração e toda mazela do mal e do pecado vai se afastar de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá, ele vai embora. Em outras palavras, eu posso dizer a vocês: seja fiel a Deus e o mal vai se afastar em nome de Jesus. Vai embora todo o mal, não é, irmãos? Agora tem um detalhe aqui que eu quero falar para vocês. Nem sempre as doenças da antiga aliança são condicionadas ao princípio da causa e efeito. Por exemplo, nem sempre as doenças da antiga aliança é fruto da desobediência à lei. Quer ver? A gente tem o exemplo do mais antigo personagem do Antigo Testamento, tirando Adão. Por exemplo, Jó. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo de número 2. Abra Jó, capítulo de número 2. Misericórdia para mim. Jó, capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Diz assim, vamos ler do 3 ao 7. Você observa, nós temos o exemplo de Jó, servo de Deus Altíssimo. A sua enfermidade não foi por causa dos seus pecados, muito pelo contrário. Olha só, Jó capítulo 2, me perdoe, versículo de número 3. Oxente, está faltando capítulo 2 na minha Bíblia? Não, Jó capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você vai observar aqui, que a doença de Jó não foi por causa da desobediência à lei. A doença de Jó foi o quê? A maldade de Satanás. Você observa que, apesar de ser um homem justo, ele trazia consigo as marcas do pecado original. E o Satanás aproveitou essa brecha, não é, para impor sobre Jó uma condição terrível de inferno, por causa da sua maldade contra as pessoas de Deus e contra o próprio Deus. Você vai ver, nem sempre é fruto de desobediência. Eu estou dizendo que quando o homem desobedece, ele atrai para si, sobre si, enfermidades. Agora, o interesse, quando diz respeito ao inimigo, a história de Jó nos ensina muito. Quer ver uma coisa? O inimigo, ele não tem interesse em quem não é crente, não. Ele tem interesse em nós que estamos aqui, que temos comunhão com Deus. Ele está todo o tempo querendo atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Ele está todo o tempo querendo atrapalhar a sua oração, querendo dizer que não vale a pena você ser crente. Mas em nome de Jesus eu vou dizer novamente: esta noite está repreendido toda a astúcia do inferno contra a sua vida e contra a minha vida também. Ele não tem lugar nesse ambiente. Esse ambiente pertence a Deus, e a sua vida pertence a Deus. A minha vida pertence e a sua vida pertence. Né, irmãos? Tem aquele hino que diz: se você cair, ele te levanta; se você chorar, ele te consola; quando oprimido, ele te liberta. Não é? Se você fez alguma coisa errada, hoje eu estava conversando com minha mãe, vou dizer quem foi uma irmã, foi com minha mãe mesmo. Quando é de casa a gente pode falar. E ela disse assim: Mário, me desentendi com a irmã que estava organizando o congresso.
Eu disse, mas mulher, a senhora sai de casa para brigar na igreja? Ela disse, não, é porque a mulher se irmou com minha cara. Eu estava lá sentado no banco da regente, sendo eu regente do conjunto, com o uniforme de regente. Aí a mulher chegou e disse, aqui é só para regente. Irmã, levanta e vai lá para trás. Aí ela disse que olhou para ela e disse, mas a igreja lotada, ela saiu com uma vergonha danada, que a mulher mandando eu me levantar, e eu disse, mas eu sou regente. Ela disse, mas não. Ela disse, mulher, então faça o seguinte, fica aí com seu lugar, com seu banco, quer nem saber, vou lá para trás. Daí ela disse, eu fiquei com raiva, mas fui lá para trás. E eu disse, aí, depois, ela disse, mas Mário, eu fiquei tão mal, que eu chamei aquela irmã, disse, ei, bati no obreiro, chama aquela irmã ali. Daí ela disse que a irmã veio, ela disse, mulher, me perdoe, porque eu não queria ficar brava com você não, mas você me tirou do lugar indevidamente, por isso que eu fiquei brava. Aí ela disse que a irmã olhou para ela e disse assim, minha irmã, em nome de Jesus, eu estou vendo que o seu uniforme é diferente do das irmãs, e é igual às irmãs regentes, mas naquela hora, eu não estava enxergando o uniforme da senhora igual ao uniforme da regente, só estou enxergando agora. A senhora me perdoa porque por um momento eu dei brecha no meu coração para o inimigo entrar. E ele entrou e eu mexi com a senhora e a senhora se irritou, mas em nome de Jesus vamos quebrar isso agora. Daí ela disse, Mara, a gente se abraçou ali e o congresso mudou. Deus batizou no Espírito Santo aquela noite. Foi uma coisa maravilhosa. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos, não é? A enfermidade sobre Jó é diferente. Era um homem justo, reto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Por isso eu estou dizendo, irmão, em nome de Jesus, se o mal colocou alguma coisa no seu coração, me perdoe falar tanto sobre ele essa noite, mas se ele colocou alguma coisa no seu coração, Senhor Jesus está arrancando agora, em nome de Jesus. Ele está tirando todo o peso do coração agora e está deixando você livre para adorar o nome do Senhor. Livre para glorificar. Não carregue no seu coração o peso de Satanás. Tira isso do teu coração em nome de Jesus. Sai daqui. Meu coração é lugar de Deus. Minha vida é lugar de Deus. Nossa vida é lugar de Deus. Não é, irmãos? É verdade. É lugar de Deus. A gente precisa guardar isso em nome de Jesus. Agora, preste atenção que quando a gente vai para o Novo Testamento, as curas e os milagres também fazem parte da revelação messiânica de Jesus e de sua compaixão para com os doentes. Jesus também veio para curar os doentes. Quer ver? Vamos para o Novo Testamento agora. Pega a sua Bíblia e abra lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 11, versículos de número 4 e 5. Você observa, João o Batista envia 2 de seus discípulos a Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5. Diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Aí ele diz no versículo 5, o que é que vocês estão ouvindo e vocês estão vendo? Aí ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Você observa para que Jesus veio. Você observa que a compaixão de Deus, através de Jesus Cristo, envolve aqueles que estão enfermos. Você vê, é vontade de Deus curar. Você observa, você deduz isso lendo a Bíblia Sagrada. É a vontade de Deus que nós sejamos curados. Você viu domingo aqui como foi bonito? Domingo culto foi mais um culto maravilhoso para a glória de Deus. Você viu no início do culto que nós oramos pelos enfermos aqui. Eu comecei a chamar os enfermos, irmãos me ajudaram a orar por eles, os presbíteros da igreja. Irmã Rose chegou ali, quando ela entrou ali, ela falou para a gente na porta que não conseguia nem andar. Subiu a igreja pelo elevador ali, cheia de dor, com cara de choro, mas depois da oração ela estava andando lá para o outro, correndo atrás de Antônio.
Quando menos esperou, a dor tinha passado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? É interesse de Deus curar. Glória a Deus. Se você está enfermo, Ele está aqui para curar. E tem um detalhe: se tem alguém enfermo em sua volta, em nome de Jesus, você pode estender a mão sobre a enfermidade e dizer: sai em nome de Jesus. E a enfermidade vai sair. Se você tiver fé, a enfermidade sai. Tá certo? Olha só. Agora olhe Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, que por sinal era médico também, daqui a pouco eu falo sobre ele. Lucas capítulo 4, versículos de número 38 e 39. Olha uma coisa interessante. Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Você vai observar, irmãos, Jesus chegou na casa de um dos seus servos. Você vai observar, para provar o que eu acabei de dizer. Que alguém vai dizer: mas pastor, eu vou chegar em casa e a pessoa que está enferma não é muito crente como eu sou, não, meu parente que está lá. Você observa que Jesus foi na casa da sogra de Pedro. Ele podia, se for nisso, Jesus só podia curar Pedro, né? Mas Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro, justamente da sogra, né? E chegou lá, achou a sogra com febre e curou a febre. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: olha só, para você olhar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia Sagrada diz que ela, levantando-se logo, serviu-os. Você observa, a sogra de Pedro, a sogra de um servo de Deus, estava doente. Mas por misericórdia a ele, Jesus foi lá e curou a sogra dele. E você observa que a obra foi completa. Se a sogra era amargurada, se ela não era crente, era do jeito que o mundo diz, era o terror da família, naquela hora ela inclusive se converteu, porque ela foi curada, se levantou e saiu servindo todo mundo. Não é interessante? Quer ver outra passagem? Você já leu a passagem da viúva de Naim, que está em Lucas, por sinal, no capítulo de número 7. Quer ver? Está aí pertinho. Passe aí ao capítulo de número 7. Porque a Bíblia diz assim, olha o versículo de número 13. Lucas 7, versículo 13. Quer ver? Só para comprovar o que eu estou dizendo. É porque diz assim: e vendo-a, observe. Quem foi que Jesus viu? Ele viu o filho dela, que estava sendo levado para ser sepultado. Olha o que o texto diz: e vendo-a. Ou seja, Jesus olhou para a mãe do rapaz. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele não podia ter sentido de íntima compaixão pelo morto que estava sendo levado, mas ele moveu-se de íntima compaixão por ela, que era viúva e chorava a morte do seu único filho. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, que Jesus chegou para ela e disse: não chores. Aí você observa um detalhe aqui nesse texto. Jesus, ele sabia que o problema daquela mulher não se resolveria com palavras. Porque se as palavras não se tornassem realidade, ela ia continuar chorando. Ela estava chorando porque o filho estava sendo levado para ser sepultado. É como a gente no velório, está lá o morto, aí a gente chega para o parente próximo e diz assim: não chore. Aí a gente está querendo fazer o bem, mas aí é que a pessoa chora mais, porque as nossas palavras não vão trazer o ente querido de volta. Mas a Bíblia, que é perfeita, diz que Jesus, vendo a mulher, se encheu de íntima compaixão por ela e disse assim: não chores. E ele foi lá e mostrou como ele tem autoridade para dizer: não chores. Porque no versículo seguinte vai dizer: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Ou seja, Jesus aqui, além da cura, ele está mostrando para a gente, sabe o quê? Que por amor à nossa fidelidade a Ele, Ele pode curar todos os que estão em nossa volta.
Você sabia disso? Por amor a você, Jesus pode chegar e curar todo mundo que está doente em sua volta. Seja por cura física ou cura espiritual. Porque você observa a cena, Jesus foi lá, tocou o esquife, o lugar onde o morto estava deitado, né? Foi lá e tocou. Como quem diz, pare, pode parar. Porque eu disse à mulher que não chore mais. E ele foi lá e tocou o defunto agora. Né? Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, ele chegou, né? e disse, aliás, ao jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se aceitou e entregou a sua mãe. Está aí. Quem tem poder para parar de mandar parar de chorar, está conosco aqui essa noite. E ele não somente manda parar de chorar, como também ele prova que ele tem poder. Agora há pouco eu estava chorando, lembrando do meu pai, que estava doente, né? Que está precisando de um milagre de Deus. E Jesus domingo falou comigo aqui, porque eu estava chorando, de olho fechado, a lágrima caindo, lembrando do milagre que meu pai precisa. Aí Deus falou comigo e disse assim, não chores. Eu ouvi isso. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí foi que eu chorei. Mas olhando a Bíblia Sagrada, eu lembro. A Bíblia Sagrada me faz lembrar que quando ele manda a gente parar de chorar, é porque ele vai chegar lá e vai fazer alguma coisa especial. E se Jesus, por meio da palavra, fala a todos nós essa noite, não chores, por compaixão a você, não se admire se você vir daqui a poucos dias Jesus salvando, curando, batizando no Espírito Santo, restaurando a saúde de doentes e fazendo pessoas que amaldiçoam glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é grande e maravilhoso. Jesus cura, irmãos. Aleluia. Você observa uma coisa interessante, ó. Você vai observar uma coisa interessante. Jesus demonstra que o reino dele havia chegado. Né, irmão? O reino de Jesus havia chegado. Como que o reino havia chegado? É porque agora os enfermos são curados pelo poder de Deus. Hoje em dia, se você tiver fé, os enfermos são curados pelo poder de Deus. Estenda a sua mão em direção à enfermidade, que em nome de Jesus seja curado. Entregue nas mãos de Jesus, você vai ver. Você lembra dos servos de Deus na porta formosa do templo? Né? Que o homem pediu esmolas, nós não temos prata nem temos ouro. Mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Você crê que isso pode acontecer hoje, irmãos? Pode, isso pode acontecer hoje, em nome de Jesus. O mesmo Jesus está aqui, irmãos. Você vai observar que as escrituras, elas vão deixar muito claras para a gente também, que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Jesus, na cruz do Calvário, irmãos, ele tanto proveu a salvação da alma, como também a cura do corpo. Quer ver, ó? Olha aí, Isaías, o livro do profeta Isaías, um versículo conhecido de todos nós. Isaías, capítulo de número, chega aqui, Jeová, na minha mente, 53. Isaías de número 53. O versículo de número 4. Olha aí, Isaías 53, versículo de número 4. Olha que passagem bonita que a gente não pode esquecer. Versículo 4 e versículo 5. O profeta messiânico falando do Messias, ele diz assim, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, que irmãos? Enfermidades. Você observa, Jesus morreu para nossa salvação, mas também para a cura do nosso corpo. Aleluia. Você lembra que as enfermidades que nós sofremos é fruto de consequência do pecado? Mas ele levou sobre si, ó, as nossas enfermidades. Olha que coisa maravilhosa. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o versículo 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados, em nome de Jesus. Você está vendo? É por isso que eu estou dizendo, irmão. Pode até ser consequência do pecado, mas Jesus está aqui para curar. Se você crê em Jesus Cristo, você pode sair daqui mudado. E Jesus é tão maravilhoso, ó. Irmã Iraci, cadê ela? Está lá. A irmã Iraci lá do discipulado. Tem a outra, aquela também é do discipulado. A loira e a morena. E tá lá, a irmã Iraci, a chefe lá do discipulado. Ela mandou um áudio para mim. Ela foi falar com a irmã Mailene ali, que estava mais ou menos no Jaziel. E foi lá na irmã Mailene, ela estava com a mãe dela ali, com a irmã. Vieram recentemente da Venezuela. Não falam português e não entendem muito bem o português ainda. Ela tentou ir lá falar com elas, dizer Jesus te ama, e elas não entenderam nada. E estavam querendo ir embora do culto porque não entendiam nada. Mas nessa igreja habita o Deus vivo. Estavam com o coração apertado, querendo ir embora, não estavam se sentindo bem, porque Deus estava usando Francisco aqui, mas elas não entendiam nada lá. De repente eu chamei o pastor Dimas para orar. Quem estava aqui domingo, faz assim com a mão. Você é testemunha que quando ele foi orar, ele começou a falar em espanhol ao microfone. Vocês lembram disso? Amém. E elas ouviram lá a mensagem em espanhol. E sabe como foi saído da igreja? Chorando e glorificando e dizendo: Jesus Cristo vive. Aleluia. Jesus Cristo vive. Ele está presente ali naquele grupo. Quem foi que mandou o senhor falar em espanhol aqui, microfone? Eu ouvi a voz do Senhor falando no meu ouvido espanhol e falava: fale isso para a minha igreja. Está vendo? Porque Jesus estava aqui para curar fisicamente e também para curar pessoas na alma que precisavam de cura, aqui neste lugar. Jesus é a prova, irmão, viva da palavra de Deus. Jesus está aqui, por isso que eu estou dizendo, Ele está aqui, e eu vou repetir, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para tirar o peso, Ele está aqui para renovar, aleluia. Tem algum tracinho ainda, tem alguma vontade ainda, não é? Mas Jesus está aqui para tirar um pontinho, uma vontadezinha, que alguém pode dizer: eu ainda tenho a vontade de esganar, mas Jesus vai tirar a vontade de esganar, em nome de Jesus. Vai tirar, vai curar por completo. Por completo, é verdade. Por completo. Né? E eu vou falar mais uma coisa, eu vou ser ousado. Porque domingo Deus usou Francisco para mim e disse assim: por que você está se escondendo tanto? Porque o rei Davi não se preocupava com o que diziam com ele quando ele voltava com a Arca da Aliança. Eu peguei aquela palavra e levei naquela hora uma pancada de Jeová. Não levo mais recado para casa não, eu vou dizer: Jesus que está aqui, Ele limpa por completo, inclusive vício, Ele raspa, Ele tira, Ele limpa assim, sabe, irmão? É verdade, todo traço de vício essa noite, Jesus está curando em definitivo. Nesse lugar, Jesus está curando em definitivo. Não está escrito na cabeça de ninguém vício, mas Jesus está aqui para curar de vício, pronto. Vício não é só em droga e bebida não, tem outros tipos de vício mais, mau costume. Mas a partir de hoje, quando o vício chegar e o mau costume tentar, aquela pessoa não vai mais conseguir. Eu tenho o mau costume de pegar o microfone. Quando pegar o microfone hoje, Jesus vai tocar no coração. Esse é para a glória de Deus. Você nunca mais vai fazer isso. Sua vida a partir de agora mudou. Você está pensando, né, irmão? Jesus está aqui, né? Jesus está aqui, Ele está falando, irmão. Né? Aleluia! A palavra de Deus é viva, é eficaz. Né? Você observa, Ele levou sobre si, Ele está aqui provando a sua palavra. Essa palavra profética, ela se cumpriu em Jesus. Ela se cumpriu em Jesus. Quer ver uma coisa? Ela se cumpriu por completo em Jesus. Quer ver uma coisa? De onde vem a oração pelos enfermos? Olha a hora. De onde vem as orações pelos enfermos? A oração, irmão, pelos enfermos, ela já estava lá no Antigo Testamento. O mesmo Deus que alertou que a desobediência à lei trazia consigo a enfermidade,
mas ele também mostrou que ele é capaz de curar. Quer ver uma coisa, irmão Aldo? Pegue aí a sua Bíblia e abra no livro do Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 17. Gênesis capítulo 20, versículo de número 17. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó, olha só, uma oração aqui. A primeira oração por cura, irmão, registrada no Antigo Testamento, quem fez foi o patriarca Abraão. Quer ver, ó, Gênesis capítulo 20, versículo 17. Anote aí, João, para você falar quando estiver pregando. Diz assim, ó, João 20, cadê João? 20, 17, está aí? Mas João está lá embaixo. Eu lembrei do nome dele agora. Ah, João. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Olha o que é que diz. E orou Abraão a Deus. Olha, irmão, a primeira oração por cura registrada na Bíblia. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. A primeira oração por cura. Você observa que Deus alertou que a desobediência à lei trazia consigo enfermidades, mas o Espírito de Deus já trabalhava no Antigo Testamento para curar. E você observa, a Bíblia é muito clara, e orou Abraão a Deus. Aí você vai ver, aqui nos ensina, por exemplo, a orar, não é? Lembra que eu venho falando culto a culto, irmão, não seja enganado por aquela oração raio, né? Aquela oração assim, não é? Como se fosse direcionada, vou orar pelo irmão Everaldo, não é? Como se fosse aquela oração raio de Superman. Não. Você observa o que a Bíblia diz. E orou Abraão a Deus. Na primeira oração da Bíblia, primeira oração por cura, a gente já aprende a orar por cura. E orou Abraão a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que elas tiveram filhos. Você observa, irmão, como é bonito. Moisés orou pela cura de Miriam, sua irmã. Quer ver uma coisa? Abra aí no livro dos Números. Livro dos Números, capítulo de número 12. Números capítulo 12, versículo de número 10. E depois a gente lê o versículo de número 13. Olha como é bom manusear a Bíblia. Vai marcando aí, irmãos. Aonde o pastor vai buscar essas coisas? Na Bíblia, né? Números, capítulo de número 12, versículo de número 10. Olha o que é que diz. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era o quê? Leprosa. Olha o versículo de número 13, o que é que diz? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Aí diz assim, ó, versículo de número, aliás, Moisés orando aqui por Miriam, sua irmã, e Deus curou Miriam. E disse o Senhor Deus, se eu, Pai, cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Ou seja, depois recolheram Miriam, o quê? Curada. Moisés orou a Deus pedindo a cura da sua irmã. Quer ver o que mais, irmãos? Naamã, lembra de Naamã? Como não falar de Naamã? Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, versículo de número 13. Olha aí, vá vendo aí que essas coisas estão na Bíblia. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13. Olha como é bom estudar a Bíblia. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 13 e 14. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou o quê? Purificado. Né? A cura ali do general Naamã. Né, irmãos? No Novo Testamento nós também temos oração por cura. E era uma coisa constante no Novo Testamento, na igreja primitiva. Abra sua Bíblia ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Falar de igreja primitiva, vamos falar dos Atos. Atos capítulo 5, versículo de número 15. Diz assim, no Novo Testamento nós também temos oração por cura. Diz, Atos 5 e 15, diz, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram o quê? Curados. Interessante, né, irmãos? Corriam atrás do servo de Deus. Ao menos, né? Ao menos fossem alcançados pelo menos pela sombra. E o que é que acontecia? Eram curados. Por isso que eu estou dizendo, os que estão em sua volta podem ser alcançados pela cura. Você tem testemunho recente, não tem? De oração respondido pelos que estão em sua volta. Né? E Jesus vai curando. Jesus vai fazendo a obra. Né, irmãos? Você observa, visando o bem espiritual e físico do seu povo, Deus, Ele dá, irmãos, os dons de curar. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Abra aí, Tiago, capítulo de número 5. Estou terminando. Mas é bom eu mostrar na Bíblia tudo que eu falei. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Que é alimento, não é, irmão? Vai dormir todo mundo alimentado. É melhor do que comer um bauru. Não é? Tiago, capítulo 5, versículo de número 14 e 15. Diz assim, está alguém entre vós doente? Olha só uma recomendação. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido com pecado, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Estou mostrando aos irmãos, para os irmãos verem que a cura é completa. Né? Sara da doença, mas também perdoa o quê? Os pecados. Sério isso, né, irmãos? Bonito. A oração pelos enfermos, irmãos, ela não entra em conflito com os médicos. Tá certo? Não entra em conflito com os médicos. A gente tem que vigiar para a gente não falar mal dos médicos. Às vezes eu falo que Deus contraria a medicina, aí eu faço a observação. Aí eu digo assim, irmãos, Deus deixou a medicina para diagnosticar a doença e depois testificar a cura. Agora o problema é que o nosso Deus vai além. O problema é santo, né? Ele vai além da medicina. A gente conhece, os médicos conhecem até ali. Passou daquilo ali é com Deus. A oração pelos enfermos, irmãos, não entra em conflito com o tratamento médico. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número... Se você quiser essas referências, tudo que eu estou falando aqui, eu dou para vocês sem problema. Só pedir que eu mando ali no grupo. Isaías, capítulo de número 38. Que às vezes os irmãos querem ver em casa novamente e não dá tempo a anotar. Isaías, capítulo de número 38. Versículo de número 21. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham com emplasto sobre a chaga, e sarará. Você observa, né, irmãos? Você observa.
que o profeta Isaías, você observa que o profeta Isaías, falando aqui para o rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi curado de uma úlcera, depois que ele colocou sobre a úlcera o quê? Uma pasta de figos. Ele diz, coloca uma pasta de figos, né? E a ponham como emplasto sobre a chaga, ou seja, cobrir a chaga completamente com a pasta de figos. E o rei Ezequias foi curado, né? A Bíblia Sagrada vai dizer que ele é curado daquela úlcera depois de ter escutado a voz do homem de Deus. O próprio Jesus, ele falou acerca do valor dos médicos, para a gente não deixar os médicos tristes, ó. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Estou terminando, mas duas referências eu termino. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 12. Olha o valor que Jesus dá para os médicos. Ele diz assim, ó, Isaías 9, 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, Jesus mostrou a necessidade dos doentes irem ao médico. Né, irmãos? Ele não desprezou o médico, nem a nossa oração entra em conflito com a atividade da medicina. Agora, ó, quer ver uma coisa polêmica? Olha aí, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a tomar vinho para fins terapêuticos. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 23. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não é? Antes que alguém diga assim, opa, já que o apóstolo Paulo mandou Timóteo, vamos comprar o vinho do pirata e todo dia tomar uma meiota. Não, não é assim. Não é? A teologia explica, não é? Ele não diz para substituir a água pelo vinho. Presta atenção ao versículo. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Quando eu falei aqui, o pastor Dimas riu de lá, porque ele já sabia o que eu ia dizer. Olha só, irmãos. Eu estou falando porque eu ouvi essa semana alguém dizer assim, o apóstolo Paulo mandou Timóteo substituir água pelo vinho. Não é isso que está escrito. Ele diz, ó, não bebas mais água só. Ou seja, ele não está mandando substituir a água pelo vinho. Ele está dizendo, não bebas mais água só. Em um copo de água, era colocado o equivalente a uma colher de vinho. Tá certo? Era colocado uma colher de vinho. Né, irmãos? E diz assim, ó, e conserva-te a ti mesmo. Aí diz, ó, precipitar. Cadê? Mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo? Ele está mandando Timóteo tomar vinho, literalmente. Primeiro a gente já aprendeu que não. Ele está mandando colocar um pouco de vinho dentro da água. Agora ele está falando o motivo. Sabe qual é o motivo? É para que por causa do seu estômago e das suas frequentes, o quê? Enfermidades. Sabe, irmãos, naquela época não tinha farmácia. E tem remédio que a gente toma que é muito mais forte do que vinho. Tem uns remédios que eu tomava para dor há poucos dias, que tinha uns que eu ia para o culto matutino meio assim. Né? Aí vocês, o povo está no matutino, eu vi às vezes. Ninguém tem coragem de falar. Tem uns mais assim, ousados, tipo o irmão Luciene que fala. E ela combina com minha mãe, depois minha mãe liga e diz a mesma coisa. Tem outra mais, tem a irmã Cecília fala, a irmã Vanilda fala, a irmã Marta fala, por isso que elas se juntam, tudinho, fazem a quadrilha organizada delas depois. Mas a maioria não falava. Agora, ele está mandando ninguém se embriagar com vinho.
Ele está dizendo por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, para você ser curado das enfermidades. Era um remédio da época, né, irmãos? Era para ajudar na cicatrização, né, das enfermidades daquela época. Mas você observa que ele não manda tomar vinho para ficar embriagado. Agora, irmão, quero que você saia daqui com uma certeza hoje. Que em meio a isso tudo, a próxima semana, eu vou falar de unção com óleo. E nós vamos ungir os enfermos. Eu vou passar a semana avisando. Até domingo. Terça-feira que vem, tragam aqui todos os enfermos. Porque terça-feira nós vamos ungir com óleo. Vamos fazer aqui, Cristiano, 2 filas aqui, ó. Uma de um lado, outra do outro. E vamos cantar, botar Léo para cantar aqui, junto com o irmão Aldo, Cristo cura assim. Né? O hino 10, contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Hino 10 que eu digo é o 7. Enquanto canta aqui, Cristo cura assim, a gente vai lá e ora, e Jesus vai curar de enfermidades aqui neste lugar. Vou falar de unção com óleo, e nós vamos ungir com óleo. Primeira vez que eu vi isso, eu comecei a ouvir piada. Eita, estão fazendo uma coisa estranha na igreja. Vai ler a Bíblia, rapaz. Não é? Vai ler a Bíblia. Vou ungir com óleo, Jesus vai curar. Agora venha você também que está são, para você me ajudar a orar pelos que estão doentes. Traga os doentes, traga os entristecidos, traga os endemoniados, traga os perturbados de alma. E nós vamos orar e Jesus vai curar, porque Ele está aqui para curar. Hoje Jesus está tratando conosco. Jesus está curando a gente. Para que na próxima semana a gente ore e Ele cure os que vierem enfermos para cá. Hoje Jesus está curando a nossa vida, sarando de toda dor, sarando de toda e qualquer enfermidade, limpando corações. Agora, a próxima semana Ele vai nos usar para orar por pessoas que chegarem aqui doentes e elas serão libertas em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Coloque-se de pé. Jesus está aqui para abençoar a nossa vida. Pastor, eu não estou enfermo, eu não tenho perturbação na alma, eu não tenho nada disso que o Senhor falou, mas Jesus está te vacinando esta noite. Jesus está te vacinando. Você não tem agora, não significa dizer que amanhã você não seja cometido por alguma coisa desse tipo. Amanhã, já pensou, amanhã, alguém vai chegar e vai tentar tirar você da presença de Deus. Vai tentar tirar a sua paz, vai lhe entristecer de alguma maneira, mas você vai sair daqui essa noite curado. E lembrando, mal nenhum chegará a mim, nem praga nenhuma à minha tenda. Porque comigo está o Deus Todo-Poderoso que me livra de todo mal, em nome de Jesus. Aonde você estiver, irmão Everaldo, dirigindo o caminhão, Jesus está com o Senhor lá, e não vai deixar enfermidade nenhuma chegar na sua vida. Aonde você estiver, hoje eu vi os meninos brincando com o Jonas no grupo, dizendo que agora a mocidade vai ter pão de queijo para comer. Não é? Viu, Jonas? Aonde você estiver com a irmã Franciele, vendendo pão de queijo, Jesus está lá protegendo vocês e a enfermidade não vai chegar até vocês. Amém. Aonde você estiver pintando a parede, fazendo conta, seja lá onde você estiver, varrendo a sua casa, e preocupado com tantas coisas, mas Jesus manda lhe lembrar, mal nenhum chegará a ti, praga nenhuma à tua tenda. Deus está com você em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor.